Ei, sejam muito bem-vindos ao canal Science Rocks. Eu sou a Gabriela Crelier e esse é mais um episódio da série Como me tornei um cientista, edição Mulheres na Ciência. Hoje estamos aqui com a professora Aline Barbosa. Ela é professora adjunta de Parasitologia da Universidade Federal Fluminense, bolsista de produtividade CNPq e jovem cientista FAPERJ. Em 2023, conquistou o auxílio Jovem Cientista Mulher da FAPERJ, doutora em Ciências no curso de Medicina Tropical Fundação Oswaldo Cruz. Participou do programa de doutorado em Sanduíche de Ciências Sem Fronteiras, do CNPq, na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, mestre em microbiologia e parasitologia pela UF, graduação em medicina veterinária pela UF, orientadora de mestrado e doutorado, simplesmente professora Aline Barbosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí, como é que você está hoje? Tô bem. Tá bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, mais uma vez, né, sobre os desafios da mulher, de ser mulher, né, de ainda ser cientista, como foi essa sua trajetória. Então vamos começar pelo começo. Como você escolheu a medicina veterinária? Na verdade, a medicina veterinária ela veio de uma questão sentimental, né? E eu acho que acontece com a maioria das pessoas que acabam ingressando no curso, de gostar de estar perto dos animais. Então, eu fiz o vestibular aqui para a UF, na época. O vestibular não era Enem, né? Era vestibular mesmo. Fiz para rural. Então, eu só tinha essas duas opções, né? Mas a minha torcida era a UF, né? Por ser mais próximo de casa. E aí, acabei ingressando e entrando. Mas eu percebi desde que eu cheguei no curso que seria um desafio, né? A medicina veterinária é um desafio para as mulheres. Não, é um desafio porque eu queria, no início, quando eu ingressei no curso, eu queria muito trabalhar com a parte de animais de produção. E é uma parte muito masculina, os animais de campo. Então, você, quando vai para o campo, assim, você tem que tentar se despir um pouco até do seu lado mais feminino, para você entrar dentro daquele sistema, de um sistema prático, objetivo, para poder trabalhar num ambiente que é muito masculino, né, que tem muito mais homens do que mulheres, e conseguir se adaptar dentro daquilo ali. Então, eu acho que desde o início da graduação eu já tive esse confronto de tentar extrapolar essas barreiras de um mundo muito mais masculinizado. Ela veio grandona nessa pauta, porque é sobre isso que a gente vai falar mesmo. Você teve, nesse processo todo, né, de como foi esse entendimento do que era seguir carreira na área da ciência, já pensando nisso, na masculinidade, na questão do machismo, como que foi para você esse processo de escolha mesmo? Porque muita gente pensa, né, fica meio indeciso da carreira que vai seguir, e tem tantas questões envolvendo, tipo, essa questão do machismo, e também por ser mulher. Então, conta pra gente como é que foi esse processo aí. Na verdade, foi o acaso. Assim, a medicina veterinária é um curso muito amplo, né? Você pode optar com leque, você pode trabalhar com um leque muito grande de opções, é um curso muito rico, né? Você pode trabalhar desde pequenos animais até com grandes animais, na parte de clínica, na parte também atuando na parte de zootecnia, na parte a campo. Então, na verdade, eu não entrei na medicina veterinária querendo trabalhar com a parte acadêmica, não. Né? A parte acadêmica, eu acho que ela foi sendo experimentada ao longo do curso de graduação em si, né? Quando eu fui fazer o meu PIBIC, né, meu IC, né, justamente, eu acho que foi o momento que eu comecei a ser, vamos dizer assim, mordida pelo bicho da pesquisa. É sempre no IC. É sempre no IC. E foi muito incrível, assim, eu fiz o meu IC com o professor Teófilo, não foi com a parte de parasitologia, eu trabalhei com a parte de tecnologia de carne, mas trabalhei com um animal que hoje eu continuo trabalhando, que é com suínos, então ali foi para mim uma descoberta, o IC, né? A iniciação científica foi um ponto muito importante, por isso que eu valorizo muito, né? Porque foi ali que tudo começou. Depois eu virei monitora, né, de doenças parasitárias, e aí eu acho que eu acabei despertando aquilo que eu gosto mais, que é ministrar aula. Eu gosto de estar perto dos alunos. E ela arrasa mesmo. Eu gosto de trocar mesmo conhecimento com eles, a gente brincar, tornar um ambiente mais agradável possível, né, dentro desse ambiente acadêmico, porque é fundamental. Então, acho que foi a iniciação científica e a monitoria que foi assim, o primeiro passo para eu poder descobrir o que eu queria ser. E eu me lembro que na minha defesa,
final, eu me lembro que eu falei no final da minha defesa, né, do meu estágio supervisionado, que lá na veterinária a gente faz um relatório. E no finalzinho da minha apresentação eu falei que eu voltaria para ser professora da UF. Eu acho que voltou. Eu voltei, eu acho que eu emanei isso para o universo. Coisa linda. E voltei. Tudo. E aí teve mestrado? Então, aí fui para o mercado, né? Fui trabalhar, fui ser responsável técnica, foi meu primeiro emprego de uma loja agropecuária, mais voltada para a parte animal de produção. E aí, quando teve o processo seletivo, né, eu fiquei 1 ano no mercado, e depois, quando teve o processo seletivo, eu voltei e fiz a prova aqui no mestrado. Né, conheci o professor Tílio, que foi uma pessoa assim, muito importante na minha formação em parasitologia, ele me ensinou muito, principalmente a parte de leitura de lâminas, né, de microscopia. Eu devo muito isso a ele, a professora Cláudia Shoa. Né? E eu me lembro que no meu mestrado, a Cláudia também ela me mostrou um outro lado da universidade, que foram os projetos de extensão. Então, eu tive a oportunidade, a partir dali, de acompanhar a Cláudia na extensão, que eu nem sabia o que era extensão. Né? Então, com os projetos que a Cláudia tem de piolho, então foi sensacional. Então, além de eu entrar no mestrado, né, e ter essa formação com o professor Tílio de leitura de lâminas bem completa, eu também conheci a professora Cláudia Shoa, e aí fui também descobrir a parte da extensão. Aí, dali por diante, o doutorado, né, que foi um processo assim muito natural, né? Engraçado que quando você está dentro de um ambiente, parece que você emana umas energias que vão te levando, né, para os lugares, assim. E eu me lembro que eu defendi o meu mestrado, umas 2 semanas depois, assim, que eu defendi o meu mestrado, a minha orientadora de doutorado, que era muito amiga do Tílio, a doutora Regina Mendoeira, lá da Fiocruz, ela ligou para ele e falou assim: Tílio, você não tem ninguém para me indicar, porque abriu um processo seletivo aqui da medicina tropical. E eu me lembro que eu estava no centro de Niterói com o Tílio, vendo algumas coisas, né, da casa dele lá, que ele me pediu ajuda, e ele falou assim: olha aqui, sua futura orientadora quer conversar com você. Olha só. Aí, em 15 dias, eu sentei com ela, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer do meu doutorado. Aí eu voltei a trabalhar principalmente com parasitos de suínos, né, e também parasito com potencial zoonótico, que pode infectar o ser humano. Aí voltei para essa linha que eu queria muito e fui trabalhar com ela. E aí eu consegui, né, que ela fosse minha orientadora, e o professor Tílio ainda continuou como meu co-orientador. Então, assim, acho que a gente formou uma família, né, de lá para cá, assim, porque eles já eram muito amigos, né, e eu acho que eu fiquei me cerceando mais tudo essa muito visão. Muito orgânico. Então, eu fiquei... Boa parte da minha tese de doutorado eu continuei fazendo aqui. Né? Então, eu fazia as minhas disciplinas lá, ajudava, colaborava no laboratório de lá, mas continuei trabalhando aqui. Então, isso foi muito bom. Realmente, foram coisas que foram me levando, assim. Foi bem legal. Bem maravilhoso. E teve esse tempo morando fora, fez um doutorado na Espanha. Conta pra gente como que foi essa decisão de ir, teve medo, não? Então, na verdade, também foi outra coisa bastante interessante, natural. Assim, eu queria fazer uma parte de biologia molecular com um parasito que eu trabalho até hoje, que é o Balantióides coli, que é um parasito zoonótico que infecta seres humanos, primatas não humanos e suínos. E tinha um pesquisador, né, tem um pesquisador, hoje o Francisco Ponce Gordo, da Universidade Complutense de Madrid, que é uma referência, principalmente na parte de biologia molecular, caracterização e tudo isso. E aí eu mandei um e-mail para ele, assim, comecei primeiro a trocar figurinha de protocolo e tudo isso. E aí, nessa época, né, eu tive a sorte que estava acontecendo, estava muito forte no Brasil o programa do Ciências Sem Fronteiras, né, com na época, a Dilma era presidente, e aí tive a oportunidade, né, aí eu perguntei para ele se ele me aceitaria que eu fosse para lá, fizesse essa parte com ele, já tinha coletado todas as minhas amostras, e ele deixou as portas abertas, assim, foi uma pessoa incrível nesse momento. E aí eu me lembro que eu fui a primeira aluna do meu programa, né, da medicina tropical, a se candidatar para esse programa, e aí eu pedi ajuda ao meu coordenador, que era o professor Felipe Aníbal na época. Eu falei: Felipe, me ajuda que eu preciso preencher. Ele falou: eu não sei, nós vamos aprender juntos, né? Então nós ficamos assim, juntos, preenchendo a documentação, e aí fui aceita, fui para lá, foi muito bom, né? Quando você vai para uma experiência fora do país, não é só a pesquisa em si que você cresce, né? A independência, claro. É uma experiência. É uma experiência incrível. Claro, você tem medo, você sente saudade
de casa, o que é super natural. O negócio da língua também. Sim, mas eu tive muitos facilitadores, assim, lá na Espanha, eu fiquei hospedada numa casa chamada Casa do Brasil, que tem em vários locais da Europa. Então, assim, eu indico para quem vai fazer... Fica a dica aí para você. Eu indico para quem vai fazer um doutorado ou um mestrado lá fora, tem a Casa do Brasil, né? Tem vários países essa casa, tem vários brasileiros hospedados, tem um desconto, se eu não me engano, para quem na época tinha, né? Para quem era bolsista, CNPq ou CAPES. E lá você tem todo o serviço, assim, você tem comida, e tem dias que você tem comida brasileira, então você lembra um pouco de casa. E eu tive um facilitador, porque essa Casa do Brasil em Madrid, ela ficava muito próxima do meu laboratório, assim, eu caminhava 10 minutos para ir para o meu laboratório. Então, ela é muito bem localizada entre as universidades, sabe? E tinha muito brasileiro, então você não fica só, né? Porque você também tem um suporte ali, então... E sem falar que você conhece outro país, então isso também, né? Você cresce muito. E você traz consigo colaboração, então até hoje a gente colabora juntos, né? Então, é uma pessoa que eu confio muito, eu confio demais nele. E eu acho que é recíproco, então você traz isso também, né? Isso é muito, muito importante. Maravilhoso. É uma trajetória muito bonita, inclusive, eu achei maravilhoso. Parece que você não teve muita dúvida, assim, tipo, como seria, né? Você foi só fluindo. Claro que tiveram muitas dificuldades, eu imagino, inclusive te pergunto quais. Não, muitas coisa. Dificuldades, assim, dificuldades acontecem, né? Mas a gente tem que se jogar. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu me joguei muito em tudo que eu fiz, né? E eu tento ser o mais prática, o mais objetiva possível. Mas, assim, as dificuldades foram os trabalhos de campo, né? Eu trabalhava muito com suínos, então é um ambiente muito masculino, às vezes você ouve um pouco daquilo que você não quer ouvir, então você faz, assim, ouvido de mercador, né? Como diria minha mãe, finge que não está ouvindo e segue em frente, né? As dificuldades financeiras que a gente, infelizmente, ainda enfrenta no Brasil, quando se trata de pesquisa, então a gente se reinventa, né? Mas eu penso que o ponto forte do que me formou, do que eu sou hoje, são as pessoas. Ao mesmo tempo que eu tive situações que dificultaram um pouco a minha trajetória, né? Perda de familiares e tudo isso, eu tive pessoas também que me ajudaram muito, né? Então, eu já mencionei aqui o professor Tílio, a professora Cláudia Shoa, a minha orientadora, a doutora Regina Mendoeira, que até hoje a gente trabalha juntos. Eu tive o professor Piscinati, né, que é uma referência para mim na área de primatologia, porque esse parasita que eu trabalho também infecta os primatas não humanos. Então, eu vou dizer que eu fui muito também apadrinhada por seres humanos muito bons, sabe? Então, isso fez muita diferença. Sem falar que eu tive muitos alunos que me ajudaram nessa trajetória, e hoje os meus alunos, assim, eu amo trabalhar com os meus alunos. Eu acho que eu sempre torno os meus alunos os meus amigos. Então, isso faz um diferencial. Para mim, o ser humano que você está trabalhando é que faz o diferencial. Eu não consigo trabalhar com uma pessoa que eu não gosto. É difícil. É muito difícil. Então, assim, os meus alunos hoje em dia, meu iniciação científica, meu mestrando, doutorando, eu me preocupo com todos eles, não só com o que eles estão fazendo na bancada, mas com a vida deles em si, sabe? Então, eu acho que esse é o diferencial que faz a coisa vibrar, assim, impulsar de uma forma muito, muito legal. E isso atenua, né, minimiza as situações difíceis que a gente vem enfrentando, né? Porque a gente também se deixar mais leve, né, as coisas vão fluindo melhor. Sim, sim. Porque já é tão cansativo. E falando nisso, por ser mulher, você teve quais dificuldades você pensando no campo, laboratório? Até como professora também. Mas... Eu acho que a cobrança da sociedade é o que é pior para mim. Tipo assim, quando você vai casar, quando que você vai ter filho, quando que você faz isso, porque você só trabalha, você trabalha muito, né? Eu realmente sei que eu me dedico de forma assim, bem expressiva, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que é mais a cobrança hoje, para mim, é a cobrança da sociedade no que eu sou. Entendeu? E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca planejei, você percebeu, né? Eu nunca planejei muito a minha vida, assim, vou botar tudo dentro de caixinhas, que esse ano eu tenho que fazer isso, esse ano eu tenho que casar, não. Eu sempre deixei a vida seguir o curso, né? Eu tenho uma pessoa, assim, maravilhosa, que me apoia em tudo, então isso faz muita diferença, né? Quando o seu lado sentimental, você tem um parceiro, né, que te acompanha, que também não me cobra nada, mas hoje a sociedade me cobrando certos padrões, que eu preciso me encaixar, né? Isso me incomoda um pouco.
Não me magoa, mas não me incomoda. Não incomodar. Porque é engraçado que os boletos chegam no seu nome, né? Sim. Mas as pessoas ficam incomodadas de quando vai ter quando, né? Sim. Mas aí foi tudo e teve uma rede de apoio também no área emocional. Sim, tive uma rede de apoio. Assim, uma das coisas que eu venho percebendo, mas os próprios editais da FAPESD também vêm tentando minimizar um pouco isso, é que quando a gente olha assim, a lista de contemplados, grande parte ainda é do sexo masculino. Isso me incomoda um pouco. Vou te dizer que me incomoda um pouco. Eu acho que a gente ainda não tem uma equidade como a gente pretende ter, mas eu acho que é importante a gente começar a falar para que isso realmente se consolide, né? Não só para o lado feminino, mas para todas as esferas. Então, ainda teve esse prêmio que você recebeu da FAPESD. Na verdade, foi um auxílio, né? Foi esse auxílio Jovem Cientista Mulher, que a gente foi contemplado. Eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente está desenvolvendo, né? Que ele é um projeto de pesquisa, mas ele é associado com a extensão. Né, porque a gente faz questão de pesquisar os parasitos que infectam os pequenos produtores rurais, seres humanos, suínos, mas eu faço questão de mediar todas as informações de forma bem simples para eles. Assim, são pessoas que necessitam realmente de informação para, às vezes, mudar algumas condutas simples, né, que podem valorizar o bem-estar daquele animal que está sendo produzido, muitas das vezes, como fonte de renda da família, né, ou, às vezes, até para consumo próprio. E aí a gente tem que lembrar da pandemia, né? Na pandemia o preço da comida ficou muito caro, principalmente da carne, né? Da proteína. E muitas das vezes esse suíno é a única fonte de proteína daquela família. Então, é muito importante que aquele animal ele seja produzido, ele seja manejado, né? Com o máximo de cuidado possível para as infecções serem minimizadas e isso valorizar a saúde dos mesmos. Então, é um projeto de pesquisa científica, tem toda a parte molecular, caracterização filogenética, pesquisa do parasito também nas amostras humanas, mas eu fiz questão de fazer um projeto que acoplasse as duas vertentes, porque hoje eu não consigo dissociar a pesquisa da extensão. Eu acho que é um contraponto que nós precisamos também levar para a sociedade. Não adianta ficar o conhecimento só aqui. Exatamente. E a gente, como cientista, tem que levar isso. Não adianta você deixar só dentro de um artigo, porque quem está lá na ponta manejando o animal não vai ler aquele artigo científico. E muitas das vezes são pessoas que nem são letradas, né? Elas nem sabem ler e escrever. Então, eu penso que aí a gente trabalha dentro dessas atividades de extensão com vários recursos, né? Principalmente baseados em figuras, né? Porque tem pessoas que têm baixa visão, geralmente são senhores, né? E eles ficam deslumbrados, assim. Às vezes, quando a gente chega no campo, eles falam assim, nossa, porque a nossa equipe, a maioria são mulheres. Nossa, esse monte de mulher vai dar conta. E quando eles veem que a gente está ali trabalhando, coletando, fazendo, caramba, vocês conseguem mesmo. Então, assim, você vê que até para eles, assim, é uma coisa diferente. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho, tem toda a parte de inovação, tecnologia, ciência, mas eu tento sempre trazer junto a extensão. Sensacional, adorei. E vamos falar então sobre os seus alunos. Quer dar um conselho para eles, pensando assim, a galera que quer seguir carreira na ciência, assim como você, doutora fora, uma palavra de encorajamento também. E para quem ainda não começou a faculdade, está pensando em escolher veterinária, pensando na parasitologia, esse é o momento de você dar o seu recado aí para gente. Eu teria muita coisa boa para falar, mas assim, o primeiro que eu diria é entre na faculdade, por mais que você entre assim, com algo muito definido, porque eu percebo que o pessoal da veterinária entra muito assim, eu quero trabalhar com cão e gato, com clínica pequena, só clínica. E eu sempre falo para os alunos, gente, abre a cabeça, expande, experimente. Tem tanta coisa. Tem muita coisa, e às vezes tem coisas que você nem imagina e você vai adorar aquilo também. Então, eu acho que para todos os cursos de graduação, experimente. Faça o máximo de estágios que você puder fazer. Pega a iniciação científica, porque vai te ajudar a pensar a ciência, né? A ler artigos, a escrever, debater. Faça monitoria também, entre algum projeto de extensão. Mas eu sempre falo para os meus alunos, tudo que você faz, você tem que fazer com dedicação, com amor. Se você faz com amor, você vai ser um profissional diferenciado, né? Então, o que eu tenho a dizer para os alunos é isso, fazer, experimentar, estudar, se jogar ao máximo e tentar aproveitar ao máximo o tempo que está dentro da faculdade, né? Porque é um tempo que
Você pensa que não, mas ele passa muito rápido. E quando ele passa, assim, fica um vaziozinho, sabe? Você, poxa, eu poderia ter aproveitado mais isso. Então, o que eu tenho que dizer para os alunos é isso: experimentar ao máximo, não se prende a modelos e tenta fazer um máximo de estágios para você poder conhecer áreas diferentes que você nem havia planejado. É assim que começa. Né? Exatamente. Total. E pensando na mulher, e todas essas dificuldades que você passou e esperando que outras mulheres que quando forem seguir a mesma carreira que a sua, não passem por isso que você passou. Você tem algo para dizer para elas? Eu tenho. Vamos se acolher agora nesse momento. Eu tenho, na verdade, eu ainda vejo as mulheres se intimidando em alguns espaços, né? Aqui da universidade, menos. Talvez porque a gente está numa carreira acadêmica. Mas eu vejo, às vezes, a mulher se intimidando, não colocando aquilo que pensa, principalmente quando está num ambiente muito masculino. Eu acho que a gente não pode ser dessa forma. A gente não precisa ser agressivo para poder se colocar em opiniões. Mas eu acho que é você pedir a palavra, falar aquilo que você pensa e não se intimidar, porque você pensa que aquele espaço é mais masculino. Acho que coragem para quebrar esse coragem, exatamente. Eu acho que a mudança ela vai acontecer assim, em formiguinhas, mas elas de mulher em mulher. De mulher em mulher. A gente vai chegando lá. Exatamente. Adorei, espero muito que você tenha gostado desse papinho. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Tem alguma página do seu trabalho, da sua página de pesquisa? Então, na verdade, assim, nós não temos página, não. Eu estou para o próximo ano agora de 2025, né, que eu estou pensando, até fica aqui o recadinho. Eu vou selecionar um aluno, tá? Justamente para trabalhar essa parte das mídias comigo. Hoje em dia tem que estar na mídia. Porque vocês mais jovens, não, de verdade, vocês dominam isso com muito mais primazia do que nós, né? E a gente aprende muito com vocês, né? O ambiente acadêmico é isso, é troca. Então, eu quero selecionar um aluno agora para trabalhar exatamente comigo isso, que eu estou precisando de uma logomarca, eu já estou com algumas ideias na cabeça, e da gente poder criar uma página e principalmente um site, para poder colocar tudo lá. É importantíssimo. Então, galera de mídias, então me contactem. Deixa o contato. Vou colocar um e-mail, então. Pode ser. De contato, quem quiser, entre em contato com a Prof. É isso, muito obrigada a todo mundo. Te vejo no próximo episódio.